Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou a Carol Ambrosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu espero que vocês não escutem a bateção que tá aqui em cima, porque eu não tenho outro momento para gravar, e eu preciso gravar porque eu já tô atrasada. Então é sobre, peço perdão, espero que cubra tudo aqui, e é isso, bora pro vídeo. Sim, eu finalmente li todos os livros de Jogos Vorazes. E eu já tinha lido a trilogia original há anos atrás, eu acho que foi quando tava para sair o segundo filme, 2013, 2012, não lembro. E eu amei, 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 amei. Amo os filmes, já assisti várias vezes. O filme do Snow eu já tinha assistido também, mas eu nunca li os novos livros. E, né, esse ano saía o novo livro do Hamlet, e era um livro que eu queria ler bastante, então eu pensei, qual o melhor momento se não esse? De eu reler tudo, ter tudo fresco, e aí ler, né, os novos também que eu não li. E foi o que eu fiz. Então, vocês vão me ver em vários momentos durante esse mês. Ou foi no outro? Ah, foi entre maio e junho que eu tava lendo. Eu não me apressei, mas eu também tava lendo tudo direitinho. Eu estava fazendo anotações, marcações, coisa que eu não faço muito nos meus livros de ficção. Rabiscar, eu rabisquei todos esses, sabe? Pra eu ter uma experiência diferente e tudo mais, me dedicar, sabe? Era para eu experimentar. Vou aparecer com várias caras diferentes, trazendo atualizações a cada 50%. Então, chego na metade do livro, venho dando as minhas primeiras impressões, termino o livro, dou minhas opiniões finais sobre ele, e aí assim vamos para os próximos. Então é isso, fiquem com o eu do passado agora, que logo mais eu volto para dar as minhas opiniões finais sobre a amanhecer da colheita. Já terminei a primeira parte. Na real, eu li um capítulo a mais da primeira parte, pra já chegar lá logo antes dela entrar na arena. E aí eu só queria dar as minhas opiniões iniciais, meu parecer inicial. Já li isso aqui uma vez, né? Como eu falei, só que eu não lembrava de muita coisa, muitos detalhes que tinham aqui no livro, como, por exemplo, o pai dela. Eu não lembrava que ele era tão presente emocionalmente pra ela, né? Eu não lembrava que foi ele que ensinou ela a caçar, o quanto ela tem uma memória boa dele, né? E como que ele veio a desfalecer. Então, tá sendo ótimo. Outra coisa que tá sendo ótima, a escrita dessa autora, a Suzanne Collins, o jeito que ela escreve essa história é incrível. Eu tinha esquecido o quão bom era. Eu tô muito feliz que eu tô relendo. Pra quem não sabe, eu sou o Team Pita, tá? Então, tô adorando ver todos os detalhes dele e realmente comprovam que ele é, sim, o cara legal para se torcer, muito mais do que o Gale, mas isso aí eu acho que a gente fica com mais rancinho com o tempo. Ele até agora tá interessante. E eu decidi fazer uma coisa que eu também não tenho muito costume, que é anotar o livro. Eu tô metendo bala aqui nos post-its, eu espero que eu tenha post-it suficiente para pelo menos esse livro. E que mais? Ah, e eu também tô tentando captar mais detalhes de personalidades dos outros personagens, tipo do Haymitch, captar mais coisa do Snow, né, quando ele começar a aparecer mais, para eu ter mais, né, embasamento e ficar mais impactada com as outras histórias, porque eu ainda não li. Então é isso, esse é meu parecer inicial, tô amando, amando, eu esqueci o quão bom era esse mundo e como a Suzane escreve. É isso. Até a próxima atualização. Então, sim, estou com cara de doente, porque eu ainda estou doente, mas vamos, né, falar sobre Jogos Vorazes, porque eu terminei. Tem muita coisa aqui que eu não lembrava, muita coisa. E eu acho que eu não falei no primeiro vídeo, mas a Suzane, ela na real tinha feito as equivalências de cada estado dos Estados Unidos para cada distrito e tal, tipo o pedaço em que cada um tava localizado. E eu jurava que esses mapas que eu via online era tipo coisa de fã, sabe? Que na real não tava nos livros nem nada, não era oficial, mas na real era bem oficial. Ela fala aqui que tem as Montanhas Rochosas, que é lá perto de Denver, que é onde fica a capital, que não sei o quê. Então, assim, tá aqui. Eu só não lembrava. Outra coisa que eu também não lembrava, mas que eu gostei muito de ver foi a conversa com a Rue. Toda a interação com a Rue, eu sei que teve, tem no filme também,
É só que eu não lembrava dos detalhes que elas conversavam e também o que elas contavam, né, do que tinha em cada distrito e tudo mais. Gente, eu acho que eu apaguei muita coisa da minha memória. Não lembrava que o 11 era da agricultura. Eu tava pensando que era outra coisa. Eu fiquei mais emocionada na minha versão adulta, lendo toda aquela parte da Rue, principalmente a hora que ela é desvida e a parte das flores e tudo mais, do que quando eu era adolescente. Me emocionou muito mais agora. Na real, eu acho que teve mais alguns momentos em que. Acho que foram até com coisas simples que a Katniss estava falando, ou lembrando lá da família, do pai, ou algumas coisas bem específicas com o Peeta. Cara, eu não sou muito de me emocionar, entendeu? Mas isso aqui é muito bom. E além do mais, digo outra coisa. Eu não sou muito fã de romance, eu não sou muito fã de ficar babando por homem, nem em vidas fictícias, né? Nem em vida real. Mas eu não sei se é um pouco da nostalgia falando, mas só que, cara, eu sou muito Tim Peter, entendeu? E ele é um fofo, adoro ele, ainda mais no livro. Eu esqueci o quanto ele era melhor no livro. E ó que eu ainda gosto bastante da versão do filme, tá? O Josh Hutcherson fez um ótimo trabalho, mas que querido, é um querido. Além disso, né, continuei fazendo as minhas anotações. Cara, eu tenho muita aflição de rabiscar livro que é de ficção, mas eu me entreguei, tá? Coloquei bastante. Dá pra focar? Tá focando, meninas? Vocês conseguem ver? Mas, né, considerações finais, que mundo incrível que a Suzane criou aqui. Não só o mundo incrível que ela criou, mas como ela conta essa história. Eu tinha esquecido quão bom era ler ela contando a história. E a Katniss é incrível. Eu amo, eu lembro que eu sempre amei muito a Katniss, eu gostava muito do jeito dela. E lendo isso adulta, eu percebi que eu sou um pouquinho ela no quesito de conseguir expressar sentimentos e ser um pouco direta nas coisas, né? Katniss é uma diva, uma potência icônica. Queen! E outra coisa, tava com a intuição de captar mais coisas do presidente Snow, nosso querido, e eu percebi que ele quase não aparece aqui. Eu achava que ele aparecia um pouco mais por causa do filme, né, no caso. Aí eu achei que ele ia aparecer mais aqui, ter mais alguma coisa, mais alguma interação com a Katniss. Mas não, ele praticamente é inexistente nesse livro, ele só é falado e aí ele aparece no final para entregar a coroa, coisa que também esqueci completamente. Mas, ele aqui tá meio morno. Continua sendo um maravilhoso livro. Eu sei que ele ainda vai causar muito mais. Não vejo a hora de finalmente ler o livro dele, porque aparentemente ele é um doidão psicótico desde do início. E eu vou adorar ler um livro assim. Então, estou muito animada. E agora vamos começar em chamas. Ah, eu tenho uma reclamação. Falando em chamas, nessa edição aqui que eu tenho, eles ficam chamando a Katniss, né, The Girl on Fire, todo o tempo, só que, né, tá em português, e isso aqui tá falando a garota quente. Isso me irrita. Eu comecei a corrigir toda vez que eu via a garota quente, porque não entra na minha cabeça, tá bom? É a garota em chamas pra mim. Não é a garota quente, é a garota em chamas. Eu tô ficando louca, eu tava lembrando errado, mas não encaixa a garota quente, é a garota em chamas. Enfim, é a única reclamação, porque isso aqui é perfeito, maravilhoso. Vamos para o próximo. Eu já tava quase esquecendo de fazer a primeira entrada, né, de Em Chamas. Terminei a primeira metade, parei mais ou menos no momento em que eles estão indo para a capital de novo por causa do massacre quaternário. Ai, toda vez que eu leio ou assisto essa parte, eu fico chocada de novo com a capacidade de serem uns infelizes, principalmente o presidente Snow. Vamos para algumas coisas que eu não lembrava que aconteciam aqui. Uma delas sendo o fato de que a Katniss encontra duas pessoas lá do Distrito 8, que teve um levante maior, mais causadeiro, e elas estavam fugindo, encontram ela no 12, ela ajuda essas duas, né, porque uma estava machucada, e elas estavam querendo ir pro 13, né, elas estão indo em direção ao 13º distrito.
E eu não lembrava desse encontro, porque assim, esse é o primeiro encontro, na real, que ela tem com pessoas que falam sobre o Distrito 13 e com essa possibilidade dele ainda existir, de ter uma salvação lá e tudo mais. Aqui a Katniss já mudou de ideia 3 vezes do que ela vai fazer, né? Infelizmente, ela vai fugir. Ela não vai fugir, ela vai ficar, ela vai casar. Não, ela escolheu o Gale. Ah, não sei o que. Aí agora volta pra arena. O Gale não está me irritando tanto até este momento, entendeu? Eu acho que o do filme conseguia me irritar ainda mais. O Peter é um querido. Eu gostava dele antes, mas eu também continuo gostando dele agora. Cabeça boa, coração bom, gosto dele. E tem uma outra coisa que eu queria aproveitar para falar que estava me irritando. É uma coisa um pouco negativa, mas ao mesmo tempo é mínima, tá? Não vai influenciar na minha experiência com esse livro, porque eu acho que, igual a maioria das pessoas que leram, ou até só assistiram, esse segundo aqui é o melhor de todos. E, né, temos mais informações sobre personagens que são muito icônicos. Mas, enfim, voltando ao ponto que eu não gostei, é que nessa primeira metade, né, que a gente está entrando de novo, introduzindo de novo, ela começa a falar as mesmas coisas de lore, né, de mundo, de informação que a gente já recebeu no anterior. E é tipo, ai, ela está falando do meu melhor amigo, Gale Hawthorne, que não sei o que, não sei o que lá. Bicho, eu já sei. Mas isso continua, tem vários momentos em que tem isso. Ah, quando fala do broche de tordo. Ah, porque essa é a minha amiga médica que me deu o broche de tordo, que não sei o que não sei o que lá. E que foi a coisa que fez a Rue confiar nela, que aconteceu aquilo e aquilo lá com não sei o que. Tipo, gente, eu tava lá no primeiro livro, não precisa falar em tantos detalhes do mesmo jeito que aconteceu. A única coisa que me irrita um pouquinho, porque parece que eu tô sendo meio burra, mas tirando isso, tem várias coisas mais que são colocadas, né, de forma mais, informação pro futuro, olha isso aqui, não sei o que lá, o fato dela saber nadar, não lembrava que isso aqui era mencionado e tal, mas só que acaba, né, sendo algo importante pro jogo. A Suzane, ela consegue colocar muita informação antes, assim, que vai ser útil no futuro e tal. Ela faz muito bem. É só que teve alguns momentos nesse daqui que ela tava martelando o cachorro morto, sabe? Poderia ter dado uma filtrada e falado de uma forma diferente para não parecer a mesma coisa. Ai, como se eu fosse uma. Mas, né? É mínimo essa reclamação. Ao todo, isso aqui é ótimo, maravilhoso. Eu gosto muito de estar na cabeça da Katniss. Ela é ainda uma adolescente, mas só que é uma adolescente que consegue estar, né, na maior parte do tempo com a cabeça no lugar. Mas é isso, não vejo a hora de ler de novo sobre o massacre quaternário, né? Ai, como eu adoro essa parte. Enfim, ansiosíssima. Não vejo a hora de terminar isso aqui. Gente, terminei em chamas. Terminei ontem à noite. Aí decidi fazer um pouco diferente hoje e ir gravando as minhas opiniões enquanto eu me arrumo. Eu acho que esse vídeo aqui vai ser, em grande parte, a minha incapacidade de lembrar das coisas. Porque tem muita coisa que acontece que eu simplesmente apaguei da minha memória e eu acho que eu já falei isso em praticamente todos os vídeos que eu gravei até agora. Eu não lembrava que a gente que a gente recebia, né, tantos detalhes sobre os jogos do Hand. Eu achei que era minimamente mencionado e é só isso, mas não, eles assistem a fita, né, dos melhores momentos dos jogos dele, ver como é que ele é o ganhador, o que que ele fez, o que que ele deixou de fazer, como que ele usou aquele campo de força, que é uma coisa que só aparece no segundo filme, mas é mencionado esses campos de força desde o primeiro livro, em que lá no terraço que a Katniss conversa com o Peter, tem o campo de força que eles falam sobre. E aí nesse outro livro tem também, envolve ainda mais a arena e tudo mais, é mais importante. E aí tem lá nos jogos dele, o livro é bem rico em todos esses detalhes e background e conta muito mais do que eu lembrava que contava. E olha que eu sabia que tinha sempre mais coisa, né? Outra coisa, eu acho que os jogos desse daqui são uma versão melhorada do primeiro. Uma versão otimizada, eu diria. Porque
No primeiro, eu às vezes fiquei achando repetitivo demais algumas coisas que aconteciam. Ou, ela vai pra lá, volta, aí passa o dia, aí volta e faz a mesma coisa, aí vai pra caverna, aí vai caçar, aí volta pra caverna, aí vai caçar de novo, aí depois volta pra caverna, e aí depois vai caçar de novo, e aí é quando acontece o final, entendeu? Parecia um pouquinho repetitivo demais e tinham dias demais na história. E nesse daqui, cada capítulo em que eles estão lá na arena, né, cada momento, cada quadrante, cada horário, acontece alguma coisa e é isso, acontece, descobrem como faz, descobrem de novo onde eles estão, faz e chega o final, entendeu? Aconteceu e acabou. Ótimo, maravilhoso. Foi a quantidade perfeita para esses jogos, porque querendo ou não, meu Deus. A ideia desses jogos em si, desse daqui, dessa edição, é bem icônica. Icônica para um caramba, gente. É muito triste, pesadíssimo, traumatizante, mas as escolhas são bem icônicas, né? Outra coisa que eu não lembrava é tudo que o Plutarch mostra antes, né, pra Katniss, quando eles estão na capital fazendo a turnê da Vitória. Ele mostra o relógio e tal. Eu lembrava que tinha um negócio meio assim, que ele ou falava alguma coisa, ou mostrava alguma coisa que funcionava depois, mas eu não lembrava que isso era antes dele até saber que iam ser escolhidos dos ganhadores, entendeu? Que ele tava mostrando o relógio, dica da arena e tal, mas porque achava que ela ia ser uma mentora. E não que ia acontecer todo esse rolê que aconteceu. Então, Presidente Snow, você é um grande filho da puta. Ele, como vilão, é incrível. Acho esse livro icônico demais, ainda mais terminando. Não existe mais Distrito 12. Pita segue sendo um querido. Eu nunca fui de ter muitos crushes literários, crushes cinematográficos, não é muito a minha vibe, mas se tem um que eu consigo dizer que faz um pouquinho isso nos livros, é o Peter. Ele é uma graça, ele é realmente uma pessoa boa, e ele tem um molho, entendeu? Aqui nos livros ele tem um pequeno molhinho, assim, um tempero, um jeito de falar com ela, né, de propagar os seus sentimentos e falar as coisas. Gosto muito. E assim, eu gosto demais de acompanhar a Katniss. Ela tem a sua maneira mais fria, mais direta e objetiva de ver as coisas, mas ela não deixa de fazer as coisas com honestidade, com intenção, e ela sim consegue gostar das pessoas, e quando ela gosta, ela faz, sabe, de tudo por elas, e ela não é nem um pouco egoísta. Ela é uma adolescente, mas ela é uma das poucas adolescentes que eu tenho a capacidade de acompanhar e gostar e torcer, porque várias vezes nesses livros de jovem adulto, as personagens principais são insuportáveis, são num nível ou Bella Swan, ou que fica querendo ser diferentona e poderosona demais, mas sabe, não mostra vulnerabilidade, não mostra honestidade, não mostra profundidade, é tipo tudo muito raso e superficial na forma de ser, e não tem tantas nuances nem nada, só que nesse livro ela tem pra caramba, adoro, ela obviamente não é perfeita, ela consegue ser meio sem noção com algumas coisas que tá acontecendo, sem ter muito conhecimento prévio das coisas, ou não entender muito bem o lugar, mas ela tem a cabeça no lugar. É isso, sigo dando 5 estrelas pra esses livros, talvez seja um pouquinho da nostalgia falando, porque, querendo ou não, tem alguns momentos lá que eu fiquei falando que ela repete demais, coisa que já contou no primeiro, que ela não precisava estar falando, mas ela repete, e blá blá blá. Mas é coisa mínima, então eu acho que ainda merece 5 estrelas, ainda mais esse segundo livro aqui. Ai, gente, ó, percebi que eu sou incapaz de falar e fazer ao mesmo tempo. Tenho que praticar mais. É isso, essas foram as minhas opiniões de Em Chamas. Ai, meu cabelo. Então é isso, galera. Essas foram as minhas opiniões de Em Chamas. Bora começar o outro, o último. E aí eu finalmente vou ler os novos. Não vejo a hora. Estou tentando manter a constância de marcar, riscar, taguear, blá blá blá. Coisa que, né, como eu falei, não tenho muito costume, mas está indo bem. Eu acabei de chegar na parte em que eles vão pro Distrito 2. E a Katniss fica um bom tempo lá. Como eu não lembrava de nada dos detalhes dos livros, né? Eu não tava assim com a cabeça. Ela foi um dia e aí resolveu as coisas que tinha que resolver e acontecer lá. Não, ela foi e ficou um tempo. Ela já tá umas 2 semanas lá.
Não lembrava disso. Eu fico muito triste toda vez que eu vejo esse filme, porque o Peter praticamente não aparece, e quando aparece é daquele jeito, e aí demora pra voltar, né? Sendo que finalmente ela tava percebendo mais o que ela sentia por ele. E ele é um personagem muito legal, então é uma pena que não tem muito dele. Acho muito legal poder estar na cabeça da Katniss e ver ela já percebendo desde o começo que ela chega lá no Distrito 13 todos os pontos negativos deles, todas as coisas que eles poderiam ter feito diferente, por que eles não fizeram alguma coisa, se eles tinham, né, tanto poder. Obviamente que eu acho que eles precisavam de tempo, né? Dá pra entender também essa parte do lado deles, mas, né, assim, é muito legal ver uma personagem que ainda não é uma adulta ter a cabeça ter a cabeça no lugar, sabe? Uma das coisas que eu mais gosto dela é a capacidade dela ir além de só uma menina rebelde. E ela é uma pessoa forte, não aquelas que forçam a barra para parecer forte, para aparentar forte, para, sabe, pagar de forte. Não, ela é realmente uma pessoa forte. E aí ela tem algumas outras características que não é tão padrãozinho feminino, mas ela ao mesmo tempo consegue sentir, ela consegue se importar com os outros, ela consegue demonstrar o quanto ela precisa das pessoas. E isso geralmente a gente não vê, entendeu? Ela consegue vocalizar que eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso do Peter, ela precisa dele para dormir, né? Todas aquelas vezes que ela tinha pesadelo, ela aceitava o acolhimento dele. Ela percebe que várias vezes ela precisa ir pro Finnick porque ele vai entender o que ela tá passando e ela não quer passar por isso sozinha. Eu acho isso uma mensagem incrível. E não só isso, mas tem outra coisa que eu gosto muito dessa série. Tem mais de uma personagem feminina. Na real, é outro ponto que eu acho legal da Katniss. Ela realmente consegue elogiar as outras mulheres, ela consegue reconhecer as qualidades delas. Ela tem a amiga dela lá, que não aparece nos filmes, mas ela tem a amiga dela e ela consegue elogiar aquela amiga. Aparece uma outra menina aqui do distrito deles pra falar com o Peter. Ela elogia ela consegue reconhecer as qualidades da Prim e, tipo, a gente tem uma representação de alguém que também é muito forte, que amadureceu bastante e que é uma força, só que é uma força bem diferente da Katniss, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que falta bastante em alguns livros de jovens adultos, a capacidade de reconhecer que mulheres são plurais, que as mulheres conseguem ser diferentes e merecem ser respeitadas e colocadas no mesmo patamar que a mocinha principal rebelde diferentona. Eu não tô preparada para ler o final, porque, como vocês perceberam, eu gosto muito da Prim. Eu tenho uma quedinha pelo Finnick, acho ele muito da hora. É muito bom ver a história dele inteira. Eu não quero chegar no final, mas é assim que a gente consegue saber que é uma história que tem riscos, que quer mostrar todos os lados ruins de ter atitudes que nem o pessoal aqui, né, da capital, o presidente Snow, quem tá contra, ou até em algumas partes dos rebeldes, né. É uma grande crítica, é pra mostrar que não tem como sair vencendo sem perdas pesadíssimas, tristíssimas. Enfim, falo mais sobre isso no final. Essa foi a minha atualização da vez. Até mais. Finalmente terminei, né, a releitura do último livro. Eu demorei um pouquinho mais para fazer essa releitura em específico, porque eu sabia o que estava por vir e eu não queria ler. Eu lembrava que tudo acontecia assim. Você tá às vezes acostumado a todo um floreamento dos desvivamentos das pessoas, mas aqui não. É só todo mundo que é minimamente legal morre. Bom, todo mundo não, né? Mas praticamente todo mundo vai de arrasta pra cima, né? Só que eu acho que diferente de algumas pessoas, ou de várias, porque esse geralmente não é o livro favorito das pessoas e tem gente que não gosta dele, eu acho bem pior. Eu sou alguém que realmente gosto desse livro, ainda não é o meu favorito, né? Porque o segundo livro é incrível, mas eu gosto muito desse livro porque ele aborda muito mais a parte política, a parte de fazer a guerra acontecer, ver os dois lados, mostrar os dois lados e, né, mostrar que não importa o lado que você tá, você sempre vai perder. Alguma coisa vai se fuder um pouquinho. É como a nossa grande pensadora contemporânea disse uma vez, a senhora ex-presidenta Dilma Rousseff, não é quem perder
ou ganhar, que vai perder ou ganhar. Todo mundo vai perder. Quando a gente ouve essa frase pela primeira vez, a gente acha que ela é uma louca. Tipo, o que ela tá falando? Mas com o tempo, essa frase foi fazendo cada vez mais sentido. Enfim, voltando, eu adoro livros sobre guerra, que são mais políticos, que são mais complexos e mostra que dois lados não são os bonzinhos perfeitinhos. Acho um pouco pesado o fato de que desde o começo o Peter já entendia que ele não queria ser controlado pela capital, que ele, se ele fosse de arrasta pra cima ou algo assim, que fosse nos termos dele e blá blá blá, e ele, né, fez a Katniss ter esses estalos também. Tem que acontecer justo o que acontece com ele. E cara, já falei antes, vou falar de novo, eu amo a Katniss. Cara, que menina incrível, que menina com um pensamento no lugar certo, entendeu? Ainda mais sendo uma adolescente que consegue, que né, geralmente tem a tendência de ser extremamente insuportável, tanto na vida real quanto na literatura jovem adulta. Eu posso falar isso porque eu já fui uma. Outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que eu mencionei em algum vídeo anterior, mas eu queria reforçar, a escrita da Suzane é muito boa. Eu já tô até percebendo a diferença com como ela tá escrevendo a cantiga, e ela sabe colocar a voz certa para a personagem que ela tá escrevendo. Ela escreve muito bem, mas ela também sabe conversar com o público mais jovem. E tem mais uma coisa que eu queria falar, que eu adoro as representações de mulheres, de pessoas femininas que ela coloca aqui. É tudo muito diferente, mas eu quero pegar de exemplo a Prim, porque ela mostra alguém que consegue, né, que cresce bastante e se torna tão forte quanto a Katniss, mas só que, né, com as características dela, com a personalidade dela, com os talentos dela. Eu gosto muito dessas personagens femininas diferentes aqui e que são colocadas em mesmo valor, né, que a Katniss consegue ser alguém que mostra o quanto essas mulheres também precisam ser reconhecidas e tal, enfim. Se eu lembrar de mais alguma coisa, eu falo na próxima atualização da cantiga. Mas é isso, por enquanto. Estou muito feliz que eu reli. É uma série muito completa, complexa e atual, não é mesmo? Então, vai pro próximo. Cheguei na metade, finalmente, desse livro. Olha, esse aqui eu senti que deu uma enrolada, viu? Esse aqui eu senti que demorou. Eu não consegui chegar tão rápido na metade assim. Vamos por partes. Eu tô achando muito interessante. Eu gosto de estar na mente de pessoas ruins, falhas, ou que estão em desenvolvimento de se tornarem pessoas extremamente ruins, né? Gosto dessas coisas, mas eu gosto quando eu sei que a autora não está defendendo, romantizando nem nada as ações. E eu sei que é isso que a Suzane tá entregando, né? Levando em consideração todos os outros livros, não é mesmo? Então, adoro quando é assim, né? Que é retratado, que é tipo um estudo de personagem, sabe? Mas tá enrolado. Tá muito enrolado. Ela tá entregando mais do que ela precisava nesse livro, porque tem quase 600 páginas. Os outros não tem 600 páginas, os outros têm 400. 422 no máximo, entendeu? Não, não é tudo isso. E eu acho que não precisava ser tudo isso, porque é sobre, né? O querido Snow. Querido. Querido é uma palavra muito forte. Acho doloroso ter que ver certos posicionamentos, tanto da avó ou do apresentador, daquela doutora Gol lá, que eu esqueci o que que ela é, mas foi a Viola Davis que interpretou ela. É bizarro, né? Ter que ver esse pessoal falar essas coisas. O apresentador mesmo, quando ele tá conversando com o. Acho que é o diretor, Highbottom? Doutor? Não, não é doutor. Reitor. Ele fala tipo, mas os jovens, você não pode comparar os jovens dos distritos com os jovens da capital. Os nossos são objetivamente superiores, são uma raça superior. Ele usa praticamente essas palavras. E o diretor Reborn fala, cara, eu acho que é muito burrice da sua parte julgar que só porque você tem roupas melhores, condições melhores e comidas melhores,
você julga eles como inferiores, ou, né, julgar não só as atitudes, eles como um todo, as culturas como inferiores. É tipo algo muito ignorante da sua parte, porque eles quase perderam, né, pra esse pessoal que deveria ser tão inferior assim. E também eu adorei ver ela colocar em tantas palavras algo óbvio, mas que a gente tem problema de entender hoje em dia, não é mesmo? Sendo que a gente já passou por 50 guerras, a gente tem uma dificuldade de entender a mensagem das coisas. E como é que é aquela frase? Aquele que não conhece a sua própria história está fadado a repeti-la? Era o. É, meus queridos. Enfim, agora eu vou falar um pouquinho do Snow mesmo, porque ele é um personagem incrível. Ele é detestável já no começo. Eu gosto de estar lendo esse livro finalmente, porque eu finalmente vou conseguir estar 100% do tempo na cabeça dele. Então eu vou conseguir ver todas as falas e pensamentos bizarros que, tipo, no filme, né, que foi o que eu vi primeiro, não fica tão óbvio. Você consegue pegar pelas pequenas atitudes, né? E se você entende quem ele se torna, você entende de onde ele tá vindo para ter essas atitudes. Porque ele cresceu já com pensamentos assim. Então é legal eu conseguir ver tudo, né, direito e não deixar por interpretação ou ficar pensando que talvez tenha sido romantizado, o que às vezes parece, né, no filme, porque a gente não pode estar na cabeça do personagem vendo todos os pensamentos e tal, é um pouco, né, ruim para tradução para audiovisual. A gente consegue ver desde o começo os posicionamentos bizarros dele e o porquê que ele tá fazendo um monte de coisa. E eu acho extremamente habilidoso da Suzane ela ir mostrando o quanto ele se acha superior, mas de uma forma velada, porque é algo que a gente vai ver muito na vida real, é algo que mais acontece, entendeu? É a pessoa ir se colocando como superior sem objetivamente falar eu sou superior, mas fazendo todas as comparações, falando que agiu porque tem educação, porque é melhor, relacionamento, não sei o que, ele aprendeu isso, ele sabe que é isso, eles não entendem, ela é minha agora, porque né, sou o mentor e tal, vou mantê-la viva, mas ela pertence a mim. Quando ele começa a se atrair, né, pela Lucy Gray, ele começa a relativizar a origem dela, porque querendo ou não, ela é do bando, e ela mesma fala que a gente, na real, não tinha lugar e a gente acabou tendo que ficar lá no 12 e tal, porque ela era diferente dos outros, porque ela entregava mais caráteres divônicos, não sei o que lembra um pouco da capital, então ele começou a distanciar ela do pessoal do distrito, porque, né, para todos e para ele também, as pessoas do distrito são inferiores. São animais. Cara, é verdade, falando em animal, eles não só são colocados em jaulas de macacos no zoológico, né? Os tributos, como eles também vêm em um trem de carga cheio de bosta de animal, mas também quando eles se machucam e não sei o que lá, eles são levados para onde? Para quem? Para um veterinário. Isso é um absurdo. Mas, enfim, ele é um lixo, um horror. Já meio que sei o que vai acontecer, mas eu tô gostando muito de ter todos os detalhes e ver como tá sendo feito diferente aqui algumas coisas, né? Que não ia ser bom pra ser traduzido numa coisa audiovisual, né? No filme lá. Acho que essa já tá sendo uma atualização grande demais. Espero não demorar tanto pra terminar esse livro, porque querendo ou não, ele tá meio arrastado, sabe? Ai, ó. Mas tudo bem, tá tudo bem. Terminei o livro, vim aqui de óculos mesmo, de qualquer jeito, e tá frio, é um domingo, eu não vou me arrumar. Tem algumas coisas pra falar, né, pra adicionar do que eu falei na primeira parte, mas é a mesma direção do que eu tava falando lá, as opiniões estão parecidas, são só um pouco mais completas, né, tendo lido tudo isso agora. E eu já vou começar reclamando, tá, de uma coisa que me irritou um pouquinho, que é o tamanho. Ele não precisava ser desse tamanho. Esse livro, para a história que ele está querendo contar, ele não precisava ser quase 600 páginas.
E parte disso foi por causa das canções que estavam escritas aqui. Eu sou do time que não quero ver canções sendo escritas aqui. Faz um parágrafozinho meio que descrevendo sobre o que que é a música, não sei o que, e tá bom pra mim, entendeu? Eu amo música, mas eu não gosto de ler música no livro. Porque eu não sei qual que é o ritmo, não sei como é que eu vou ler aquilo ali, então eu fico lendo, tentando ler que nem uma poesia, e eu não sou tão fã de poesia. Então, enfim, eu achei que se tirasse essas músicas e uns acontecimentos que é vai e volta, uma coisa que eu percebi que me incomodou um pouquinho na minha releitura de Jogos Vorazes, principalmente na parte dos jogos lá, mas isso já foi. Aí nesse aqui, realmente, tinham vários momentos que era vai e volta, da mesma coisa, do mesmo assunto, sem resolver, e acontece, deixa de acontecer, e vai de novo e volta. Enfim, no fim das contas, foram coisas que me incomodaram, mas foram coisas mínimas, tá? Eu ainda dei 4,5 estrelas pra ele. Não sei se eu vou favoritar, porque foi um pouco enrolado. Mas eu ainda gostei muito. Eu acho que eu gostei muito mais do que algumas outras pessoas devem ter gostado, que eu já vi, né, falando, porque se passa na cabeça do Snow. E eu acho que muita gente não consegue gostar muito disso, não consegue aguentar muito isso. Eu gosto de acompanhar pessoas ruins, pessoas falhas, pessoas cinzentas, sabe? Ver essa construção de pessoas que às vezes não são ruins, ou às vezes já são um pouco ruins e vão escalonando, escalonando para se tornar o que eles se tornam no futuro, eu gosto de ler livros assim. Quando eu consigo perceber, né, que o autor está fazendo isso como uma crítica, como um momento de estudar o personagem e não exatamente para romantizar. E foi o que eu senti ela fazendo aqui, ainda mais que no livro inteiro, tipo, 90% das coisas que eu marquei, né, com caneta e tudo mais, eram na real atitudes, pensamentos, reflexões extremamente problemáticas do Snow. Ele é um menino muito mimado que vive das aparências, que é um grande preconceituoso. As coisas vão acontecendo com ele e ele vai escalonando na audácia, na cara de pau, na capacidade de ser sonso, sabe, para falar as coisas. Tipo, tudo tá sendo contra ele, que ele tentou ser uma boa pessoa, que ele tem educação, que tudo aconteceu sem ser a culpa dele, sabe? Que as pessoas que ele desviveu foram culpa delas, porque ele era de distrito, ele tava louco, ele era um animal, que ia desviver ele, que não sei o quê. E aí a outra mulher lá, porque ela ia contar que não sei o quê, foram eles que fizeram isso, sabe? Ele tem essa audácia de ficar culpando tudo e todos e relativizar todas as coisas que ele faz ou pensa. E vai escalonando, né? Chega lá no distrito, eu não tava mais aguentando. Ele falou cada coisa. Peraí que eu quero pegar alguns aqui pra representar. Esse daqui foi um dos que mais me deixou revoltada. Porque não é possível. Não é possível. Ele se sentia preso na base, enquanto ela podia andar livremente pela noite. De certa forma, era melhor quando ela estava trancada na capital, onde Coriolanus sempre tinha uma ideia de onde ela estava fazendo. Do que ela estava fazendo, no caso. Ele sempre se referia a ela como uma coisa que pertencia a ele, não como uma coisa completa, né, um ser humano igual. Ele ficava relativizando o lugar de onde ela era, tentava, né, enfiar na cabeça dele, de todo mundo, que, mas ela não é do distrito, ela não é dos distritos. Por isso que ele gosta dele, por isso que ela é muito diferente, que não sei o quê. Olha, olha, olha. E aí no começo ele era um pouco contra a Viola Davis, né, com um pouco de medo dela e tal. Só que aí, chega no final, ele vira o novo, né, aprendiz dela, o sucessor dela, acreditando nas coisas que ela acredita. Eu achei super legal a parte que tem dela pedindo pra ele fazer aquela, aquela lição de casa de controle, caos e... Como é que é a outra palavra? Não sei, aqueles três Cs lá. É uma edição legal de ver mais acontecendo aqui. Quando ele finalmente viu que ele ia estar 100% seguro e não ia ser culpado por nada, ele já queria largar ela e ir embora. E ele já estava pensando mais do jeito da Gal, mandando as coisas para ele, delatando o amigo, que não é amigo, né? Porque imagina, se tem um amigo como o Snow, seus inimigos, olha, enfim, não vejo a hora de ler o do Hamid. Não vejo a hora de começar.
Eu nem ia fazer essa atualização agora, mas eu consegui um tempinho, então já vou fazer. Tô praticamente na metade e eu estou amando. Eu tô muito feliz que eu finalmente tô lendo esse livro. Gente, eu tava tão ansiosa pra ler isso aqui. Ainda mais depois de eu ter descoberto sobre a temática principal dele, eu tava muito animada. Eu não sei se é porque ela é talentosíssima demais e ela tá colocando uma voz totalmente diferente da Katniss, o que realmente é um ponto, mas eu sinto que ela evoluiu na escrita dela. Sim, ainda é jovem adulto, mas eu sinto que tá um pouquinho mais profunda aqui nessa história. Eu só sei que vem do talento dela, tá? Se ela só melhorou ou se ela já era tão talentosa, então agora ela tá com uma voz completamente diferente, mas eu realmente acho que ela evoluiu. Esse livro tá do tamanho que ele precisa ser, né? Porque o anterior do Snow foi longo demais. Ele não precisava ser tudo aquilo. Foi um livro muito legal, mas não precisava ser tudo aquilo. Isso aqui tá conseguindo entregar tudo na quantidade necessária, não tá enrolando em nada, sabe? Acho que a única coisa que eu talvez reclame é que tá fazendo a mesma coisa que fez em Chamas, que eu já reclamei, que não é uma coisa que eu gosto, que é ficar repetindo a descrição das coisas. A gente já viu na série inteira, no caso em Chamas a gente já tinha acabado de ler em Jogos Vorazes todas essas explicações e introduções a temas, pessoas, etc. Eu não preciso saber, eu já sabia. E aí aqui ela tá fazendo isso em alguns momentos, tipo, reexplicando tintim por tintim a colheita, do massacre de novo, dos Avoxes. Tem umas coisas que assim, eu me sinto um pouco burra tendo que ler desse jeito, sabe? Explicando blá 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 blá, igualzinho o que já foi falado no primeiro livro. Então, é uma coisa que eu não gosto em qualquer livro, né? Em qualquer série, ter que ficar relendo igualzinho ao que já foi apresentado de novo no livro seguinte, não preciso. Pra mim é um pouquinho de enrolação, mas é uma reclamação muito mínima, muito cliquezinha, sabe, específica. Não tá me impactando em praticamente nada nessa história. E eu tô adorando, gente. É uma história que já tá me cativando demais. Eu tô muito viciada, eu quero continuar a ler. O Haymitch é muito diferente, mas ao mesmo tempo você consegue ver aquela esperteza dele de lá e ver da onde vai vir todos os traumas dele. Outra coisa que eu tô adorando é que eu tô conseguindo fazer a conexão com os nomes que apareciam lá no casting do filme, é, porque eu não tinha recebido nenhum spoiler, sabe? A única coisa que eu via eram nomes aleatórios. Eu não sabia o que eles significavam, né? Agora toda vez que aparece um novo, eu fico, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Então, isso é ótimo. Tô conseguindo colocar o nome, a pessoa. É, Adoro a Maisie Lee. Eu gosto de personagem assim, é muito interessante. Eu acho que eu, adolescente, ia ter um pouquinho de raiva dela, mas eu, agora adulta, acho ótimo. Acho que essa vai ser a atualização de agora. Eu vou querer falar mais da história depois que eu terminar, né? Aí eu abordo algumas coisas mais da história. Nossa, que incrível. Eu espero que continue assim. Voltei. Então vamos falar sobre as minhas opiniões finais de Amanhecer na Colheita. Eu tô destruída. Esse livro é muito triste. A gente já meio que sabia o que acontecia com ele, sem muitos detalhes, mas a gente sabia que ele perdia todo mundo depois do que ele fazia na arena. E cara, ele faz muito mais do que só achar o campo de força e tentar ganhar com ele. Aquele eu acho que foi o motivo mais fumbrega de todos, né? O mais chinfrim de todos os outros motivos do porquê que o Snow fez tudo aquilo com todo mundo que ele se importava minimamente, não é mesmo? Então, antes de falar mais sobre todo o resto, em detalhes, primeiramente, vai se fuder Snow. Eu sei que ele era ruim, eu já odiei ele no livro anterior, né? Muito interessante acompanhar, mas odiei ele. Ele era péssimo na trilogia original, mas aqui eu acho que ele estava extremamente rancoroso. Extremamente. É horrível tudo que acontece, mas a criatividade da Suzane, por puta que pariu. Esse foi um dos melhores jogos que eu li.
Caraca, caraca, brutal, tá? Eu acho que esse é o pior Jogos Vorazes de todas as edições. Enfim, eu adorei os personagens aqui, sério, muito interessantes, eles são complexos, eles não são só unidimensionais, sabe? Eles têm facetas diferentes, diversas, personalidades completas, então eu acho muito legal. Eu não sei se ela realmente mudou a forma de escrever porque era na voz de um personagem diferente. Porque, querendo ou não, no outro livro ela passou muito a vibe do Snow e ficar divagando as coisas e não sei o quê. Então pode ter sido, né, que ela é só boa em mudar a voz de cada personagem. Ou ela realmente evoluiu o que é bom dos dois lados. Tipo, nos dois lados é um grande elogio pra ela, porque eu achei incrível. E eu acho que a coisa que eu mais gosto nessa série, na série inteira, tá? Não é só nesse livro, mas eu consegui formular mais esse pensamento depois de ler esse, são os personagens. Isso vale praticamente para todos os personagens, porque é muito incrível, mas eu queria focar na Katniss e ao mesmo tempo puxar pro Hamlet, porque falam muito, não só nos livros como na vida real, que a Katniss é uma versão sortuda do Hamlet. E lendo esse livro, eu finalmente consegui enxergar 100% todas as facetas que realmente fazem eles muito parecidos, por mais que ela é muito mais objetiva quando ela fala as coisas, ela é um pouco menos floreada, né? E ela é um pouco menos, né, sociável que o Hamlet, pelo menos, né, na versão adolescente, da mesma idade. Mas os dois são muito queridos. Os dois têm uma empatia muito grande. Os dois cuidam de todo mundo, eles se importam. Eu, às vezes, fico irritada com alguns personagens de de vários gêneros diferentes, que quando os autores escrevem eles para serem fortes, parece que precisa anular todo o outro lado da pessoa ser cuidadosa, da pessoa querer estar presente, da pessoa saber elogiar e ver as coisas boas de todo mundo, de reconhecer que a pessoa pode ser diferente, mas ao mesmo tempo ela tem a sua própria força. É uma coisa que eu vi muito a Katniss fazer falando da Prim, falando daquela menina aleatória que começou a conversar com o Peter para tentar ajudar ele a voltar ao normal e não sei o quê. Ela sabia sempre enxergar uma coisa boa em todo mundo. Ela realmente amava. O Hamish também, ele demonstrava que amava as pessoas, ele demonstrava, ele se importava. E é difícil, cara, encontrar personagem que é para ser uma representação de força, seja do jeito que for para ser essa força, mas que também demonstra os sentimentos. O Hamlet pelo menos sabia demonstrar melhor do que a Katniss, mas ela tinha o jeito dela e ela não filtrava isso, sabe? Ela demonstrava de um jeito diferente, mas ela não deixava de demonstrar e não tinha vergonha de fazer isso. Então eu acho muito legal esses personagens. A Maisie Lee, por exemplo, é uma mulher totalmente diferente da Katniss. Ela também é totalmente diferente do Hamlet, mas ao mesmo tempo, quando a gente vai conhecendo ela mais, ela é uma fadona, entendeu? E ela tem orgulho de onde ela veio, ela reconhece que tem muita coisa ruim, que tem muita coisa que ela não gosta, mas ela não quer deixar ninguém sentar nela, sentar no lugar de onde ela é. Ela é bem diferente do Peter, mas tem uma cabeça muito similar de não querer ser controlada pela capital, querer ir embora sendo ela mesma, representando o que ela quer representar. Gostei muito de saber o que aconteceu com a Lucy Gray. Chorei em alguns momentos, né, minimamente, talvez um pouco. Todo mundo que ele decide proteger é desvivido, então isso dói pra caramba. This is the worst! Mas tudo bem, é só um livro. Eu só espero que a gente comece a entender mais os livros que a gente está lendo, captar as mensagens, captar as críticas e começar a fazer conexões com o mundo real, sabe? Não só ler por entretenimento, o que tá tudo bem também, tá? Não se preocupa. Mas eu acho que tem algumas obras que estão lá pra gente também prestar atenção no nosso mundo real. E se a gente não gosta do que aconteceu aqui, nessa série inteira e tudo mais, que a gente brigue pra não acontecer na nossa vida real. Acho bom a ideia de praticar essa empatia que a gente constrói ao ler o livro e aplicá-la no mundo real, sabe? E eu preciso também dizer que eu acho que eu não falei exatamente, mas eu adorei a conversa sobre
o controle de narrativa. Eu acho extremamente importante. É doloroso ver o que tem que acontecer e como tudo é contado diferente do que aconteceu aqui pra agradar quem tá no poder. Porque é basicamente isso que a gente tem que lidar, gente. A história é narrada por aqueles que têm o poder. Pode ter sido os que ganharam, pode não ter sido os que ganharam, mas são os que têm o poder na hora de contar a história, então é válido a gente pensar nisso. Eu tô pensando em talvez fazer um vídeo mais completo, conversando sobre alguns temas que os Jogos Vorazes, né, abordam e tal, pra ter uma discussão, sabe, tipo, mais mergulhada em alguns pontos. Não vai ser tão densa, porque eu não sou exatamente de fazer vídeos muito densos, mas um pouco mais sério. Me diz se vocês gostam dessa ideia. E é isso. Espero que vocês tenham gostado das minhas reações e opiniões durante todos esses livros. Não se esquece de dar o like no vídeo e se inscrever no canal se você gostou desse conteúdo, para você assistir outros como este, de me seguir nas redes sociais, porque eu também crio conteúdo lá, sou bem ativa lá, e de colocar aqui nos comentários o que você achou. Se você viu até aqui, fala pra mim o que você achou desse livro em questão, porque é o que eu mais quero conversar no momento. Um beijo, até a próxima.